Olá, sejam bem-vindos à primeira aula no módulo sobre estressores operacionais. Nesse módulo, dividido em 3 partes, estressores técnicos, estressores emocionais e estressores psicológicos, foram identificados esses estressores nos últimos 3 anos pelos nossos alunos e eu achei interessante fazer uma apresentação de todos os estressores e, individualmente, discutir um pouco sobre a solução de eliminar o estresse associado com esses assuntos. Então, o primeiro aqui, estressores operacionais. Você vai ver que a maioria desses estressores é ligado em matemática, algo simples. Dá para eliminar totalmente esses estressores operacionais simplesmente estudando um pouquinho. Depois, acreditar no que você estudou é mais difícil, mas isso é um assunto mais para frente. Então, vamos começar já com estressores técnicos operacionais no trade. Primeiro, quero fazer um resumo e nós vamos falar sobre cada tópico individualmente com mais detalhes. Falta de conhecimento do sistema operacional, como interpretar o gráfico, como interpretar os indicadores do gráfico, como identificar condições técnicas desfavoráveis e favoráveis também, dúvidas sobre a direção atual do mercado. A ênfase aqui está na direção atual do mercado e não a direção futura. Como definir o momento certo para entrar e sair do trade. Como definir o stop da operação e seu alvo. Essas são as variáveis da relação risco-ganho, muito importante em todas as nossas operações. Como calcular o tamanho de posição. Como escolher o melhor mercado para operar. E também melhor ativo, papel, opção, futuro. E finalmente, como escolher o tempo gráfico mais interessante para você. Esses 12 estressores práticos nós podemos até eliminar, aprendendo sobre a matemática e os fundamentos, os conceitos básicos de cada um. Então, vamos começar agora um por um para discutir em detalhes. Uma das queixas mais comuns dos principiantes é que eles não entendem o sistema operacional. Mas o sistema operacional não tem segredo. É composto de matemática, lógica e regras. Quanto mais simples, melhor. Então, estudar um pouquinho sobre o sistema operacional, você consegue dominá-lo. O meu sistema próprio é feito de análise técnica FICUB, gerenciamento de risco, cálculo de tamanho de posição, análise estatística dos setups e, claro, um trade system que no fim, no longo prazo, mostra expectativa positiva. Eu preciso enfatizar que o trade system não é só o gráfico. Aliás, eu acho que o gráfico faz só 20% de um bom trade system. Os outros conceitos matemáticos são super importantes. Gerenciamento de risco, cálculo de tamanho de posição, análise estatística, desenvolvimento de trade systems de expectativa positiva. E todos esses conceitos nós explicamos em detalhes no curso Descobrindo o Preço. O gráfico em si é uma ferramenta muito importante, mas muitas pessoas dão importância demais para o gráfico. Aliás, muitas pessoas ficam estressados com o gráfico porque eles estudam demais a análise técnica e ficam confundidos com toda a informação que está disponível hoje em dia. Ao meu ver, o gráfico está responsável somente para 20% do sucesso. Quanto mais simples o gráfico, melhor. Assim, você vai conseguir entender e interpretar de uma maneira simples e consistente o que o gráfico está dizendo, sugerindo. Quando seu gráfico é simples, você não tem dúvida do que ele está te dizendo. E quando você não tem tantas dúvidas sobre o gráfico, você consegue focalizar
no que realmente é importante, né? Psicologia, gerenciamento de risco, tamanho de posição, análise estatística, expectativa positiva. Eu utilizo análise técnica FICUB nos meus gráficos, 2 indicadores, 2 setups principais. Mas o maior benefício do gráfico FICUB é que nós conseguimos interpretar tendência e consolidação sem ambiguidade. Mais uma vez, nosso gráfico tem que ser simples. Não fica travado na armadilha de análise técnica tentando achar o santo grau. Isso não existe. Faz um gráfico bem simples que mostra para você, sem ambiguidade, consolidação, tendência, direção, força, alvo, risco. Você faz isso com 2 indicadores, tranquilamente. Então, quais são os indicadores mais interessantes? Particularmente, eu gosto da MIMA e do Santo. Também gosto muito do FIBO. Mas, na verdade, qualquer indicador serve, tanto oscilador quanto cumulativo, se for separado por fiel cubo. Eu gosto do indicador que é ploteado na mesma escala que preço, médio móvel, por exemplo, FIBO, MIMA. Com pouca coisa no gráfico, nós podemos interpretar direção e força. O próprio candle vai mostrar risco e algumas outras geometrias mostrando o alvo. Mas independente da sua escolha, é importante utilizar um indicador sem ambiguidade. Médio móvel, por exemplo, o preço está acima ou o preço está abaixo. Não tem ambiguidade na interpretação. Lembre-se, o santo grau não existe também indicador preciso e não existe também entradas e saídas precisas. O que realmente dá dinheiro para a gente é operar em forte tendência. Se você conseguir interpretar comportamento relativo dos fractais FICUB, operar somente em condições técnicas de forte tendência e utilizar as entradas de risco baixo no seu trade, no longo prazo você vai ganhar dinheiro. Vamos tirar de nossa cabeça a necessidade de saber se a gente deve comprar ou vender em qualquer momento. E vamos entender quais são as condições técnicas mais favoráveis e deixar o preço vir até a gente. Tem que ter paciência para isso acontecer, mas com FICUB, com Prisma, por exemplo, é bem mais fácil. Na verdade, o objetivo de interpretar o gráfico ou interpretar os indicadores é para identificar condições técnicas favoráveis ou desfavoráveis. Só existe 2 condições técnicas no gráfico: tendência, que é favorável, e consolidação ou contratendência, que é desfavorável. Quando você se aplica fractal 5.3 e separação fiel cubo nos seus indicadores e também nos seus tempos gráficos, você consegue entender comportamento relativo e isso é o segredo de identificar tendência ou consolidação. Deveríamos operar quando o retorno de investimento e a relação risco-ganho está em nosso favor. Isso acontece somente em forte tendência. Lembre-se que é impossível identificar tendência com menos do que 17 candles. Então, eu ensino de desconsiderar várias ferramentas convencionais, como candlesticks, por exemplo, ou outros indicadores calibrados com menos do que tamanho 17. Os trades mais bonitos na sala do trader é quando existe um leque 305, muito maior, 2 fractais maiores do que o próprio 17. Então, por favor, entenda, quando você olha no ruído, você vai operar ruído. Para ganhar dinheiro, precisa operar tendência. Para acreditar na tendência, tem que ter indicadores grandes, maiores, que mostram que a tendência pode ir muito longe. Mais longe que a tendência vai, mais dinheiro que você vai ganhar. É contraintuitivo, né? Porque nós não acreditamos na tendência. Nós estamos sempre tentando achar reversão.
Tem que tirar isso da sua cabeça. Volta lá para a aula sobre crenças para entender de novo esse conceito. 2 condições técnicas só. Tendência e consolidação. Em tendência nós temos força, nós temos direção, nós temos alvos distantes. A consolidação, preço não vai a lugar nenhum. Também tem muito pouca gente interessada em operar, então tem volatilidade, tem sinais falsos. E nos backtests e nos próprios resultados meus, eu ganho todo o meu dinheiro na tendência e devolvo o dinheiro quando eu acho que eu sou esperto o suficiente para operar durante a consolidação. Gente, não opere consolidação, somente tendência.